E aí, beleza? Vamos realizar alguns exercícios de fixação envolvendo o uso de vetores em C++? Então não pule esse vídeo. Oi gente, tudo bem? Neste vídeo aqui nós vamos fazer alguns exercícios em C++ envolvendo o uso de vetores. Vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: desenvolva um programa em C++ capaz de ler 5 nomes de cidades, nomes estes informados pelo usuário, e os armazene em um vetor. Após o programa, deverá imprimir os nomes, um abaixo do outro, e da seguinte forma: cidade 1, cidade 2, cidade 3, cidade 4 e cidade 5. Ok, então vamos lá na nossa IDE tentar resolver este exercício. Vou pedir aqui um arquivo fonte novo e vamos lá. A gente tem que ler 5 nomes de cidades e armazenar isso tudo dentro de um vetor e depois imprimir na tela. Então, nós teremos que utilizar aqui uma variável auxiliar, né, para a gente usar no laço de repetição. Eu vou criar aqui uma variável de nome i, inteiro i, e aqui eu vou criar uma variável do tipo string nomes cidades. E já que são 5 posições, eu vou declarar um vetor de 5 posições dessa forma que vocês estão vendo na tela. Aqui então eu vou declarar um laço de repetição do tipo for, poderia ser um outro tipo sem problema nenhum. Então, di igual a 0. I menor que 5. E mais para ele iterar de 1 em 1. E aí aqui dentro eu vou dar um cout com end L e informe a cidade. E aí eu vou concatenar, né, com o i, com aquela variávelzinha que ela vai estar variando desde 0 até 4 neste caso, né, porque os vetores que iniciam em 0. E aí eu vou fazer aquele truquezinho aqui para então eu já incrementar, né, uma unidade na variável i para que fique de maneira mais amigável para o usuário, né? Informe a cidade 1, informe a cidade 2, informe a cidade 3 e assim sucessivamente. E aí aqui eu vou concatenar com 2 pontinhos. Na sequência aqui eu vou dar um cin para dentro da variável, aliás, para dentro do vetor, né, nomes cidades. Em qual posição? Na posição referente ao valor de i naquela ocasião. E aí com isso eu estou carregando já o vetor todinho dessa forma aí que vocês estão vendo na tela. Na sequência aqui, eu vou dar um cout com end L para dar um espacinho. Na sequência aqui, eu vou imprimir na tela, né, as cidades informadas pelo usuário. Então, cidade informada tal, e aí eu concateno lá com o nome da cidade que o usuário informou. Desta forma aí que vocês estão vendo. Certo? Então, tem um laço de repetição para carregar o vetor e um laço de repetição para imprimir o conteúdo desse vetor na tela. Vou dar um salvar. Salvar este nos exercícios, programas em C. Este aqui vai ser o programa 25. Cidades em um vetor. E pronto, vou dar F11 para compilar e rodar. E temos lá, cidade 1, Mata. Cidade 2, Jaguari. Cidade 3, Ivorá. Cidade 4, Ivoti. Cidade 5, Chapecó. Pronto, temos lá então nossas cidades todas cadastradas, né, registradas no vetor e depois na sequência a gente imprimindo todas elas uma abaixo da outra. E com isso então temos este exercício resolvido. Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. Próximo exercício diz o seguinte: escreva um programa em C++ que leia 5 números inteiros e os armazene em um vetor. Após, o programa deverá imprimir os números armazenados no vetor na horizontal e separados por hífen, conforme o exemplo abaixo. Então, a gente tem que ler 5 números inteiros e imprimir eles na tela, um ao lado do outro, separado por hífen. Então, vamos lá na nossa IDE resolver mais este exercício. Aqui eu vou criar vou declarar uma variável de nome i, do tipo inteiro, e outra variável de nome números, e essa variável vai ser, na verdade, um vetor de 5 posições. Na sequência aqui, eu vou usar um laço de repetição do tipo for, com i
desde 0, i menor que 5 e mais. Ou seja, ele vai iterar desde i igual a 0, enquanto i for menor que 5 e i sendo incrementado de uma unidade a cada iteração. Aqui dentro do laço de repetição, eu vou dar um cout com end-l, pedindo para o usuário informar, né? Informe o número. E aqui na sequência eu vou concatenar com o conteúdo de i, acrescido de uma unidade, por razões já apresentadas, né, neste vídeo. Na sequência aqui eu vou dar um cin para dentro de números, né, para dentro do vetor. Em qual posição? Na posição i, na posição corrente, né, referente ao valor de i. Após, eu vou dar um cout, um end-l para dar uma quebrinha de linha aqui, e aí na sequência eu vou fazer o laço de repetição para imprimir na tela o conteúdo do vetor. Nesse primeiro laço eu carreguei o vetor, nesse segundo laço eu vou imprimir ele na tela. E como eu tenho que imprimir ele em uma única linha, eu vou tirar esse end-l e vou fazer o seguinte: eu tenho que imprimir só os números separados por hífen, né? Então eu vou concatenar aqui desta forma aqui como vocês estão vendo na tela. Vou salvar este código. Este aqui vai ser o 26 números em vetor. Salvei, vou sobrescrever aquele arquivo e vou dar um F11 aqui para compilar e rodar. Temos lá, informe o número 1. 1, o 2, 2, o 3, 3, o 4, 4, 5, 5. Olha como ele foi impresso na tela. 1, 2, 3, 4, 5. Imprimiu horizontalmente, separado por hífen. Beleza, né? Está quase 100%. Porém, este último hífen não deveria ser impresso. Confere? Deveria ser impresso só os hífens que separam aqui os números. Como que a gente poderia, então, fazer para condicionar a impressão deste hífen conforme a posição do vetor? Ou seja, eu não quero imprimir esse hífen quando for a última posição. Como que a gente poderia fazer? Bom, a gente poderia usar condicional, né? Literalmente condicional. Então, eu vou tirar daqui e vou fazer o seguinte. If i igual a 4, que é a última posição, né? E igualdade em C a gente escreve desta forma, igual, igual. A gente vai fazer o quê? A gente vai imprimir isso aí. Então, a gente vai dar um cout disso aqui. Certo? Será que é isso mesmo? Vamos colocar para rodar. F11. Temos lá 1, 2, 3, 4, 5. O que aconteceu? Imprimiu apenas no momento em que a gente não gostaria, e nos que a gente gostaria, não imprimiu. Então, a gente errou na condicional, né? Então, eu não quero imprimir quando x for igual a 4, eu quero imprimir quando x for diferente de 4. Então, F11 para compilar e rodar novamente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Teclei Enter e temos lá o resultado desejado. O hífen sendo impresso, né, apenas entre os números aqui e não mais ao término como nós tínhamos inicialmente. Show de bola? Então, mais um exercício resolvido. Salvei, vamos dar uma olhadinha no próximo. O último exercício aqui, então, diz o seguinte: escreva um programa escrito em C++ que leia 2 vetores de inteiros de 5 posições cada e os imprima na tela da seguinte forma. Vetor 1 e suas posições na horizontal, né, com elementos separados por hífen. Vetor 2 da mesma forma. E na sequência, ele pede para a gente criar um terceiro vetor de 10 posições e popular este terceiro vetor com os conteúdos dos vetores 1 e 2. Por fim, imprimir esse terceiro vetor na tela da seguinte forma, ali como está sendo apresentado, né, no slide. Ok, vamos dar uma olhadinha então lá na IDE para ver como que a gente poderia fazer para desenvolver este exercício, né? Pedir um arquivo fonte novo. Então, inicialmente aqui eu vou declarar uma variável inteiro, de nome i. Vou declarar um vetor 1 de 5 posições, um vetor 2 de 5 posições também, um vetor 3 de 10 posições. Né? Já que o exercício pede para eu
carregar um vetor com 5 inteiros, carregar um outro vetor com 5 inteiros, depois juntar esses dois vetores em um terceiro vetor de 10 inteiros. Então vamos lá. Vou usar laço de repetição for i igual a 0 e menor que 5, já que os vetores pequenos, né, são de 5 posições, e mais. Aqui eu vou dar o cout com endLine, informe o inteiro, e aqui eu vou concatenar com i mais 1, ponto e vírgula. Na sequência eu vou dar um console input para dentro de vetor 1, posição i, né? Dessa forma, e aqui acabei de carregar o vetor 1 com 5 inteiros. Vou tentar fazer o mesmo aqui para carregar o segundo vetor, vetor 2i, e aqui eu vou carregar o terceiro vetor, né, de 10 posições. E como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou fazer da seguinte, eu posso fazer de diferentes formas. Eu vou optar pela mais simples, na minha opinião, né? Que seria qual? Seria o seguinte: iterar de 1 até 5 e pegar o quê? Pegar o vetor 3, posição i, recebe quem? Recebe o vetor 1, posição i. Então, nas 5 primeiras posições do vetor 3, eu vou ter o conteúdo do vetor 1. Na sequência, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o vetor 2, certo? O vetor 2, e vou guardar nas últimas 5 posições do vetor 3. E olha o que eu fiz. Eu estou iterando o vetor 2 de 0 até 4, né? E eu estou armazenando eles nas 5 últimas posições do vetor 3. Show de bola? Por fim, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir, né, este terceiro vetor na tela. Então, o terceiro vetor, que agora tem 10 posições, vai ser impresso na tela da seguinte forma. Posição i, nós teremos lá um cout com end vetor 3i e um espacinho aqui com hífen para a gente poder verificar, né, como que está ficando esse vetor 3. Antes aqui eu vou dar um cout com endl e aqui eu vou comentar esse trecho. Imprime o vetor 3 na tela, desta forma aqui. Aqui eu vou comentar carrega no vetor 3 o vetor 1. Este aqui carrega no vetor 3 o vetor 2. E aí imprime na tela na sequência lá. Show de bola? O que a gente está fazendo aqui no começo? Aqui eu carrega o vetor 1. Neste aqui, carrega o vetor 2. Então, carreguei o vetor 1, carreguei o vetor 2, depois carreguei o vetor 1 e 2 no 3 aqui. Quando que eu estou imprimindo o vetor 1? Eu ainda não estou imprimindo o vetor 1, né? E nem o 2. Então, podemos fazer aqui, ó, numa tacada, certo? Vou copiar, inclusive, aqui de baixo, ó, esse trechinho aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Li o vetor 1, já vou imprimir ele na tela. Imprime o vetor 1 na tela. Dessa forma aí. Carregou o vetor 2, já imprime o vetor 2 na tela. Desta forma aí. Show? Beleza. E assim sucessivamente. Antes de imprimir aqui, eu vou dar um cout com endline aqui para dar uma quebrinha de linha. Aqui eu imprimo. Aqui embaixo eu estou imprimindo o vetor 2, vou dar também um cout com endline ali para dar uma quebrinha de página. E é isso aí. Salvei. Este aqui vai ser o exercício 27. Imprime vetores inteiros. F11 para compilar e rodar. E vamos lá. Informe o inteiro 1. Então, 1, 2, 3, 4 e 5.
Ó, carreguei o primeiro vetor na tela e ele já imprimiu alguma coisa lá no fim. Não entendi muito bem o que aconteceu ali, mas depois a gente verifica. Agora ele está me pedindo o segundo vetor, né? Eu vou digitar 6, 7, 8, 9 e 0. 6, 7, 8, 9, 0. E ele já imprimiu mais alguma sujeira ali. E aí, ao término, ele imprimiu lá para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Então, parece que ele está funcionando, mas tem alguns errinhos aí que a gente vai ter que verificar. Vamos ver aqui como é que a gente está fazendo para carregar o vetor 1. Bom, o vetor 1 tem 5 posições, então i vai de 0 até 5, aliás, de 0 até 4, né, no caso, e imprime e carrega dentro do vetor 1. Show de bola. Como é que eu imprimo o vetor 1? Eu estou indo de 0 até 10. Não, na verdade não é 10, né? Foi meus copiar e colar aí que me traíram. Ó. Então ele vai de 0 até 5, ou melhor, de 0 até 4, né? E imprime vetor 1 na tela. Show de bola. O vetor 2, estou carregando ele desta forma aqui, de 0 até 4, vetor 2, show. E para imprimir o vetor 2 na tela, olha aqui, ó, meus copiar e colar, mais uma vez, né? Vai de 0 até 4 no vetor 2. Show de bola. Depois, para carregar no vetor 3 o vetor 1, passo de 0 até 4, para dentro do vetor 3, o conteúdo do vetor 1. Show de bola. Para carregar dentro do vetor 3 o vetor 2, de 0 até 5, e aí eu fiz aquele truque, né, para guardar o vetor 2 nas últimas posições do vetor 3. E show de bola. E aqui no final, para imprimir o vetor 3 que tem 10 posições, vou de 0 até 9, né, vetor 3. Agora parece que tá ok. Salvei, F11, vamos lá dar uma olhadinha mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Imprimiu, só que está imprimindo aquele hífen no final que eu não gostaria que fosse impresso, mas a gente já vai corrigir isso aí. Vamos ver agora o vetor 2. 6, 7, 8, 9, 0. Imprimiu ali o vetor 2, 6, 7, 8, 9, 0, mas com aquele hífen indesejado. Vamos corrigir isso, já falei, né? E aí, ao término aqui, nós temos o vetor 3, né, de 10 posições sendo impresso corretamente aqui. Show de bola. Então, o que a gente tem que fazer agora é resolver esse probleminha aqui do hífen. E a gente vai usar aquela solução, né, adotada no último vídeo. Eu vou tirar esse hífen daqui e vou colocar ele dentro de um desvio condicional. If i for diferente de 4, neste caso, imprime aquele cara lá, Alt, pimba. Vou copiar isso aqui e vou colar lá no vetor 2 também. Aqui, ó. Beleza? E no vetor 3 vou fazer a mesma coisa, com a diferença que o vetor 3 tem 10 posições, né? E, portanto, em vez de 4 aqui, vai ser 9. E vamos dar um F11. Por que 9? Porque o vetor tem 10 posições, vai de 0 até 9. O último elemento está na posição 9. Então, a gente quer que imprima hífen em todas as posições, menos na última. F11. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Imprimiu o primeiro vetor na tela corretamente. Vamos lá. 6, 7, 8, 9, 0. Imprimiu o segundo vetor corretamente e o terceiro vetor também certinho. Show? Então, com isso aqui, a gente explorou bastante, né, o uso de laço de repetição do tipo for para percorrer, para varrer, né, vetores e tal. E nós também utilizamos aqui uma técnica, né, para concatenar vetores, né? Então, pegar diferentes vetores e colocar num vetor maior. E não tem mistério nenhum, né? A gente vai ter que jogar aqui com os limites do nosso laço de repetição e sem maior dificuldade, né? Então, com este exercício aqui, espero que tenha ficado claro, né, como utilizar vetores, né? E vocês percebem que a maneira com que a gente declara e interage com eles é relativamente simples. E é isso aí. Obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.